Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Santos e nesse vídeo nós vamos ensinar você a calcular quanto que você tem de soluto em uma determinada solução para ministrar medicamentos no seu paciente. Quer saber como realiza? Então roda a vinheta e vamos lá. Você que é seguidor há muito tempo do Estação Enfermagem pode se lembrar que há muito tempo atrás, mais ou menos 3 anos atrás, nós postamos aqui uma aula sobre transformação de soro ou transformação de soluções. Se você perdeu essa aula, aqui no card superior você encontra essa aula, você pode assistir aí para você relembrar o que nós falamos. Mas ali nós falamos de soluções que são isotônicas, hipotônicas e hipertônicas. São soluções que elas variam na questão do pH. Então, quando eu tenho uma solução isotônica, ela tem a mesma concentração do plasma sanguíneo. Quando eu tenho uma solução hipertônica, é uma concentração maior do que o pH sanguíneo. E uma solução hipotônica, obviamente, é uma solução menor, é uma concentração menor do que o nosso pH sanguíneo. Então, eu tenho que ter muito cuidado na hora de administrar essas medicações. Eu tenho um cloreto de sódio 0,9%, por exemplo. Ela é uma solução isotônica. Eu posso fazer direto na veia do paciente, porque ali eu posso lavar uma solução. Na verdade, o termo correto, salinizar uma solução. Então, eu preciso entender por que o médico muitas vezes ele pode prescrever uma solução que nós não temos no estoque. Ele precisa que você deixe um pouco mais concentrada. Então, para você deixar uma determinada solução mais concentrada, por exemplo, você precisa fazer o cálculo da sua solução para saber qual a concentração de soluto que ela tem nessa medicação. Nossa, Thiago, que confuso, meu Deus! Me perdi. Vamos por partes. Deixa eu falar aqui para você. Já falamos aqui algumas vezes sobre isso, mas é bom a gente sempre revisar. Aqui eu tenho uma ampola cloreto de sódio a 20%. E também nós temos uma ampola de cloreto de sódio 0,9%. No caso dessas ampolas é mais fácil para você entender, porque a gente usa ela comumente, a 0,9%, por exemplo. Então, como ela serve para salinizar o acesso do paciente, a 0,9% é porque ela é uma solução isotônica. É por isso que não vai acontecer nenhum dano com o seu paciente. Agora, se você fizer um cloreto de sódio a 20%, você está dando uma grande quantidade de sódio na corrente sanguínea do paciente. Isso pode causar vários danos para ele, como elevação extrema da pressão arterial. Então, eu preciso ter muito cuidado na hora de administrar esses medicamentos. Então, se você for transformar uma solução, por exemplo, você precisa saber a quantidade de soluto que existe em cada solução. Então, aqui, esse cloreto de sódio ele está a 20%. Então, toda vez que tiver porcentagem, quer dizer concentração, grama. Então, aqui eu tenho cloreto de sódio a uma concentração de 20 gramas de sódio. Se eu pegar essa ampola aqui, KCL, uma famosa ampola que o pessoal sempre fala, nossa, cuidado quando vai ministrar KCL, se você fizer puro você mata o paciente. Isso é verdade, viu? Porque ela pode causar uma parada cardiorrespiratória. Quando a gente ministra potássio no sangue é porque o paciente pode ter uma hipocalemia. Agora, eu não posso fazer direto uma ampola de sódio, aliás, uma ampola de KCL, direto na veia do paciente. Eu preciso diluir uma grande quantidade de soro para poder realizar essa medicação na veia do paciente, ok? Mas aí você precisa saber, então, qual que é a quantidade de soluto. Se você for transformar uma solução, tá? Você precisa saber, então, a quantidade de soluto. E o soluto é o quê? É a droga. No caso aqui, é o potássio. No caso dessa outra ampola que eu mostrei, é o sódio. Então, essa ampola, por exemplo, é uma ampola de KCL que está concentrada a 19,1% ou 19,1 grama de potássio. Ok? Agora, uma coisa é diferente da outra. A quantidade de potássio que tem em 10 ml é diferente da concentração. Então, vou repetir. A concentração aqui no caso é 19,1%.
mas quanto que eu tenho de potássio na ampola nesse volume de 10 ml? É diferente. Quanto você tem de potássio na ampola e quanto ela está concentrada. Então, para você transformar uma solução de repente, você precisa saber. Isso muitas vezes acaba caindo nos processos seletivos, acaba caindo em prova, e você já vai saber agora como a gente realiza esses cálculos aqui, ok? Então, vou colocar agora a nossa lousa para a gente poder calcular juntos, ok? Então, segue! Então, de volta, vamos agora realizar o cálculo para você. Preste atenção, vamos usar essa ampola de KCl aqui no caso. Vamos entender então quanto que ela tem de concentração, ou seja, você já sabe, mas vamos calcular a quantidade de soluto que tenho aqui nessa ampola de KCl. Lembrando que é cloreto de potássio, tá? E revisando mais uma vez, ó, que o soluto, ok? Mais o solvente, eu tenho uma solução. Tudo bem? Não esqueça disso aqui, tá? Então, no caso, todas essas ampolas que eu mostrei para você é uma solução, tá? Então, vamos aqui ao nosso cálculo. Então, olha só. KCl 19,1% na ampola de 10 ml. Tá? Então, como que eu calculo o soluto presente nesta solução? Esta solução de KCl tem 10 ml e está concentrada a 19,1 gramas de potássio. Então, vamos então ao cálculo. Como que eu faço aqui esse cálculo? Então, olha só, 19,1 gramas é a quantidade da concentração do KCl. Então, ele está para 100 ml. Que no caso, isso aqui refere-se, é como se fosse 100%. Tudo bem? Então, são 19,1 gramas de soluto, partes de soluto, dissolvidas em 100 partes de solvente. Então, isso aqui, lembre-se, é sempre uma regra. Quando você vai calcular a concentração de uma solução, é sempre a quantidade de gramas para a quantidade do solvente. Então, 100 ml, ela é uma proporção, é relativo, tá? Agora, eu quero saber em 10 ml a quantidade de potássio que eu tenho na ampola. Então, fazendo a regra de 3, ó, 100 vezes x igual 19,1 vezes 10. 100 vezes x é igual a 100x, 19,1 vezes 10, então eu vou ter 191. Então, x eu isolo, coloco 191 dividido por 100, então eu vou ter 1,91 gramas de sódio, aliás, 1,91 gramas de potássio da ampola. Então isso aqui realmente é uma quantidade muito grande quando eu faço direto na veia do paciente. Eu posso causar uma parada cardiorrespiratória. É por isso que eu posso fazer essa ampola com pelo menos 500 ml de solução. Ok? Então, aqui um exemplo típico como você faz o cálculo, tá? É super simples. Se eu pegar aqui uma de sódio, então, vamos fazer uma de sódio aqui para você entender de novo, ó. Então aqui eu vou fazer de vermelho. Se você ainda não anotou, só você voltar o vídeo que você acompanha a gente, tá? Então olha só. Eu vou fazer agora numa ampola de NaCl 20% de 10 ml, tá? Então veja, é uma concentração de sódio de 20 gramas em uma ampola de 10 ml. Então a gente já sabe que 20% são 20 gramas que estão para 100 ml. 20 partes de sódio dissolvidos para 100 partes de solvente. Lembre-se, aqui é como se fosse 100%. O máximo de concentração é 20 gramas, tá bom? E na ampola de 10 ml eu quero saber quantos gramas de sódio eu possuo na ampola. Então, ó, 100 vezes x igual a 20 vezes 10. 100 vezes x é 100x, 20 vezes 10, 200. X é igual a 200
dividido por 100, x é igual, posso cortar esses dois zeros aqui, eu tenho 2 gramas de sódio. Olha a quantidade de sódio que eu tenho aqui nessa ampola. Se eu fosse realizar o cálculo com NaCl 0,9% de 10 ml, só para você saber aqui, ó, eu vou colocar o X direto só para a gente poupar o nosso tempo, mas o cálculo você pode fazer. Eu vou ter aqui 0,09 gramas de sódio. Olha a diferença, aqui eu tenho 2 gramas de sódio e aqui eu tenho aproximadamente, eu tenho 90 miligramas, ou seja, 0,09 gramas de sódio. É por isso que este eu posso fazer direto na veia do paciente, porque é uma solução isotônica. Agora este aqui não, porque é uma solução hipertônica. Então sempre que você for calcular a quantidade de um soluto, a concentração dele, lembre-se que está sempre para 100 ml. E a quantidade da ampola é a quantidade de soluto que você vai ter dentro dela. Então, ó, a ampola de 10 ml, a quantidade total de sódio é esse resultado, mas a concentração é essa. Aqui é a mesma coisa, a concentração é essa, mas a quantidade de sódio presente nessa ampola é 2 gramas. E no exemplo anterior você viu, na ampola inteira nós temos 1,91 gramas de cloreto de potássio na ampola. A concentração é 19,1%, que também se refere a 19,1 gramas de cloreto de potássio. Gostou desse vídeo? Então não se esqueça de compartilhar, isso é muito importante pra gente, ajuda a fortalecer o canal. Se você é novo por aqui, inscreva-se e não perca nenhuma videoaula aqui do canal, também ativando o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui, mas a gente volta amanhã com mais um vídeo aqui do canal Estação Enfermagem. Um grande abraço para você e até lá!